Dando continuidade às transformações gasosas, vamos ver agora a isovolumétrica. O nome também aqui entrega tudo. Iso, já dissemos que é o mesmo, igual, e volumétrica, obviamente, vem de volume. Então, é uma transformação em que o volume é o mesmo volume. Definimos então da seguinte maneira: é uma transformação gasosa na qual o volume permanece constante. Então a gente já notou anteriormente que a isotérmica, a temperatura é constante, e agora a isovolumétrica, o volume é constante. Vamos ver uma animação e ver o que acontece de forma geral com o gás nessa situação. Continuando com o nosso estudo, nós vemos aqui, agora que o volume está constante, né? Ou seja, eu não posso modificar o espaço do recipiente. Nesse caso daqui, não. Então, se eu não posso modificar o volume, mas eu posso modificar aqui a temperatura e a pressão. Vamos aquecer esse recipiente e ver o que acontece com a temperatura e com a pressão. A gente observa aí pelos valores que o volume permanece constante, porém a temperatura aumenta e a pressão também aumenta. Isso porque as moléculas começam a se agitar cada vez mais, aumentando também o número de colisões, fazendo aumentar temperatura e pressão simultaneamente. Se nós diminuirmos essa agitação através do resfriamento, a gente observa que há uma diminuição da temperatura e da pressão do recipiente. Visto isso, agora podemos ver também o gráfico dessa transformação, que é o do seguinte. Mais uma vez, nós temos aqui um gráfico de pressão por volume, e a gente observa aqui, como o volume ficou constante, esse gráfico é caracterizado pelo quê? Por esta linha que também é constante para o volume. Observe que aqui nós temos um único volume, porque o volume é constante, ele não muda, e essa linha indica justamente isso, que o volume não mudou. Então aqui nós temos o gráfico da transformação isovolumétrica. E a fórmula então, qual é a equação para este caso? Para este caso, a equação é da seguinte maneira: P1 dividido por T1, que é igual a P2 dividido por T2, certo? Pressão do estado 1, temperatura do estado 1, pressão do estado 2, temperatura do estado 2. Agora vamos ver um exemplo de como aplicar esta equação. Mais uma vez, antes de eu colocar aqui as respostas, tente fazer por si só, para que você possa entender melhor como faz ou não e ver o que está errando e como pode fazer melhor. Se você já fez isso, então vamos continuar. Diz assim dessa vez: numa transformação a volume constante, um gás passa sua temperatura de 300 kelvins para 350 kelvins, enquanto que sua pressão final é de 3 atm. Com que valor de pressão o gás iniciou a transformação? Primeiramente, porque a gente tem certeza de que aqui se trata de uma transformação isovolumétrica, porque aqui ele disse que a transformação foi a volume constante, então indica que o volume não mudou. Vamos retirar os dados então. Nós temos aqui, temperatura inicial, nós chamamos de T1, que vale aí 300 Kelvin, e temperatura final 350 Kelvin. Como é que eu sei que essa é inicial e essa é final? Porque ele diz que ele estava em 300 e passou para 350. Por isso que eu sei que aqui é o início e aqui é o fim. E a pressão final, veja que aqui fala especificamente da pressão final, é de 3 atm. Então aqui eu já sei que a pressão final, que é P2, é de 3 atm. E a pressão inicial não é dada, isso porque é o que ele pede aqui, com que valor a pressão do gás iniciou a transformação. Então ele quer saber o valor inicial da pressão, que a gente chama de P1. Quem é esse valor? Vamos então utilizar a fórmula. Qual é a equação para esse caso? Ela é da seguinte maneira: P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Lembrando que anteriormente ela foi escrita da seguinte maneira: P1 barra T1, que é igual a P2 barra T2, que dá no mesmo, certo? Vamos então substituir os valores. Quem é P1, nós temos aqui que é o que a gente está procurando, então deixa aí. T1 vale 300, P2 vale 3 e T2 vale 350.
Primeira coisa importante a ser aqui notada é que a gente só pode substituir em todas as fórmulas a temperatura se vier em Kelvin. Se não vier em Kelvin, nós temos que fazer uma transformação de escalas e transformá-la em Kelvin, senão todo o resultado dará errado. Então lembre sempre disso. Temperatura para o estudo dos gases tem sempre que ser em kelvins. Se não for em kelvins, o resultado fica errado. Sabendo disso, vamos aqui continuar a nossa operação. O que é que nós podemos fazer aqui? Aqui nós podemos fazer meio pelos extremos, porém, primeiramente, eu vou eliminar esses dois zeros aqui, porque eu posso dividir cada lado por 10 tranquilamente. Então, eu vou fazer meio pelos extremos. Eu multiplico P1 vezes 35, que dá 35P1, igual a 30 vezes 3, que dá 90. E agora, como é que a gente faz? Deixa o P1 de um lado e passa o 35 para o outro. Só que agora, dividindo. Então, fica aqui 90 dividido por 35. Então, quem vai ser o nosso P1 será aproximadamente 2,6 atms. Então, essa é a nossa pressão final.